1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sua versão pode dizer assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Oremos. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se há um problema com as ideologias e os erros teológicos, e se há uma linha que conecta todos eles, é a falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio para aqueles que muitas vezes deveriam trazer equilíbrio. Um dos problemas da igreja de Éfeso era que as ideologias daquelas teologias que estavam sendo pregadas tinham um efeito na vida da igreja que agora estava atrapalhando a vida da igreja, a vida comum da igreja. De forma que as coisas estavam sendo, na vida da igreja, desequilibradas, sem o seu lugar, sem o seu próprio valor. E geralmente, homens, mesmo porque nós reconhecemos a nossa natureza, homens, não no sentido universal da palavra, quero dizer homens como humanidade, quero dizer homem, sexo masculino. Não vou dizer que isso não existe no sexo feminino, mas é uma característica que nós vemos por causa da queda, em nós também. São extremos que são incompatíveis com a natureza ativa e paciente de Deus para com pecadores. O que eu quero dizer com isso? Os homens da nossa sociedade e da igreja de Éfeso tinham a tendência de reagir com passividade quando eles deveriam ser líderes. Ou quando exerciam a sua liderança, exerciam com violência e animosidade. O grande problema, meus irmãos, não é o fato de Deus ter chamado homens para serem líderes. O problema é que os homens escondem-se da sua própria liderança, ou quando exercem a sua liderança, exercem de maneira hostil. Neste caso, aqueles que deveriam trazer o equilíbrio causam o desequilíbrio. E isso é muito sério, porque isso afeta a vida da igreja. Irmãos, Paulo, mais uma vez, ao falar da plataforma, ou do contexto que era a oração, o conteúdo continua sendo o Evangelho e as suas implicações para as nossas vidas. De forma que o Evangelho, quando vivido de acordo com o Evangelho, gera homens que são homens, no sentido de serem equilibrados, ponderados, misericordiosos, compassivos, de tal forma que não deixam não deixam de contribuir ou de fazer, de viver a liderança que Deus lhes deu. Eu digo tudo isso, meus irmãos, porque há um ataque constante contra o equilíbrio que o Evangelho traz na vida do ser humano, e esse ataque acontece desde a queda até hoje. O apóstolo Paulo vai usar esse argumento, e à medida que nós progredimos nesse argumento, os irmãos vão entender cada vez mais. Se há uma coisa que a Bíblia que a Bíblia não vai promover, é o desequilíbrio. O desequilíbrio
em relação ao desígnio de Deus, ao design de Deus para cada um de nós. Por isso eu passo a explicar o que o texto quer dizer e eu quero aplicar para as nossas vidas, porque é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinar aqui, é o desejo de Deus, revelado pelo apóstolo Paulo, de que nós tenhamos homens em nossas vidas, que sejam equilibrados, não pela sociedade, nem pelo seu próprio coração, mas que sejam equilibrados pelo poder do Evangelho. Amém? Amém mesmo? Nós queremos isso, irmãos. Homens que sejam equilibrados pelo poder do Evangelho. Isso não quer dizer que os homens serão perfeitos, isso não quer dizer que eles serão excelentes em tudo que fazem, mas que a ponderação, a misericórdia, a paciência de Deus vai formar o caráter desses homens que vão liderar a igreja de Cristo na adoração. A conexão com a continuação da semana passada é que, ao falar sobre oração, o apóstolo Paulo fala do caráter paciente de Deus, que é uma continuação do que ele vem falando. Ou seja, o Evangelho não é, como eu disse na semana passada, não é compatível com os nossos exclusivismos. Dessa forma, meus irmãos, Deus está dizendo para nós que a vida de acordo com o Evangelho também não é compatível com o desequilíbrio na vida daqueles que seguem a Cristo como homens e como mulheres. Ora, aquilo que se fala para as mulheres vai começar no versículo 8, mas é para toda a igreja. Aquilo que se fala para os homens começa no versículo, vai começar no versículo 9. Começa no versículo 8, mas é para toda a igreja. Para que toda a igreja entenda o seguinte: quais são os nossos papéis e quais são o equilíbrio que Deus espera que o Evangelho traga para as nossas vidas. Por isso que eu disse que é comum, desde a queda, e muito em nossa sociedade, pelos ataques à família, homens que são passivos quando deveriam ser líderes, e quando lideram da maneira pecaminosa que nos é natural, enraizado na nossa depravação. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver o texto então. A palavra aqui, quando o apóstolo Paulo fala eu quero, tem um significado maior de um desejo pessoal. Tem a ver com a autoridade apostólica, que tem a vontade de ver a igreja a ser conduzida da maneira correta. É aquilo que vimos na apresentação das mensagens que tivemos no começo dessas exposições. Ou seja, que eles saibam se comportar na família de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, eu como apóstolo de Cristo, que entendo o que Deus quer sobre a igreja, eu quero que vocês ajam de maneira correta, eu quero que vocês saibam se comportar, e eu quero que os homens dessa igreja se comportem dessa forma. É isso que ele está dizendo. Mas eu quero que a igreja toda saiba disso. Porque aquilo que os homens são, em termos de liderança, deve ser um espelho para toda a igreja. No sentido de que essa liderança vai promover benefícios para as mulheres e para as crianças. Não está errado organizarmos a vida da igreja dessa forma, porque é a forma como Deus organiza a própria criação, é a forma como Deus organiza nossas próprias vidas. Nós fomos criados macho e fêmea, nós fomos criados iguais, com o mesmo valor, com o mesmo chamado, somos salvos da mesma forma, temos relacionamentos com o mesmo Deus, porém temos papéis diferentes, e esses papéis são para o nosso benefício, e não para a nossa destruição, ou subjugação, melhor dizendo. Ele diz, eu quero que os homens façam isso em todo lugar. O que ele quer dizer em todo lugar? Alguém já me perguntou, pastor, quando eu li esse texto, deu vontade de ir na frente do mercado e orar pelo mercado. Estou vendo o mercado aqui, lembrei de uma conversa que eu tive. Ou em todo lugar aqui, quer dizer todos os lugares que a igreja se reúne, tá bom? Porque o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso, e é óbvio que essa carta vai passar pela Macedônia, vai passar pela Ásia Menor, essa carta é para Timóteo, mas ela acaba chegando na vida da igreja, e mesmo em Éfeso, os irmãos se reuniam em casas e lugares diferentes. Ora, em todo lugar quer dizer isso. Eu quero que os homens orem. Por que Paulo tem que falar isso?
Por que Paulo tem que chamar a atenção dos homens nessa questão? Porque há uma teologia bíblica por trás disso. Há a maneira como Deus criou as coisas, a maneira como Deus chama os homens a liderar a sua família na adoração, e Ele quer que isso aconteça na igreja também. E aqui é o primeiro ponto de passividade que muitas vezes nós encontramos na nossa cultura. As mulheres são mais engajadas com a igreja e os homens são mais passivos. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer homens que orem em todos os lugares que a igreja se reúne. Deus quer homens que falem com Deus e liderem as suas igrejas e as suas famílias na adoração. Geralmente a nossa passividade tem a ver com o nosso coração e onde o nosso coração está colocado, e um dos problemas da igreja de Éfeso era justamente isso. A falta de evangelho no coração do homem faz com que ele entregue a liderança que Deus lhe deu para outros meios. Não é que Deus quer calar uns e fazer outros falarem mais, ou não é nada disso, muito pelo contrário. Deus quer que cada um venha frutificar no chamado que Deus deu para cada um. E essa é a questão que Paulo coloca diante de nós. Esta é a vontade de Deus, homens desta casa, queridos irmãos que são chefes de família, ou meus queridos meninos, que um dia serão chefes das suas famílias também. Vocês também vão ser chefes de família um dia. Ouça o que o pastor está dizendo. Ouça. O que Deus vai fazer nas nossas vidas. Deus chamou vocês para serem líderes na adoração. Deus chamou vocês para serem usados por Deus, para quando a igreja se reunir, serem aqueles que vão conhecer a palavra de tal forma que vão ajudar a igreja a adorar da maneira correta. Vocês vão ajudar os seus filhos a entenderem quem Deus é. Vocês vão amar as suas esposas de maneira que elas lembrem de Cristo. E é fácil nós olharmos para vocês e falarmos isso hoje, sem pensarmos no nosso próprio desafio. Eu sou chamado a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu sou chamado a ensinar vocês como Cristo me ensinou. Cada um dos homens aqui dessa igreja foi chamado a fazer a mesma coisa. A levantar as suas mãos e liderar as suas famílias e a sua igreja na adoração a Deus. Mas muitas vezes colocamos as prioridades nos lugares errados. Muitas vezes colocamos a prioridade no dinheiro. Muitas vezes colocamos a prioridade nos entretenimentos. Muitas vezes colocamos a prioridade nas coisas desse mundo. Mas Deus nos chamou a colocarmos a nossa vida como sacerdotes diante de Deus, para com esse mundo, a intercedermos, a orarmos, a liderarmos a igreja no processo de viver de acordo com o Evangelho. Alguém pode dizer, pastor, mas o Paulo não estava falando sobre a raça humana quando ele disse que eu quero que homens... Não, a palavra que ele usou aqui, ela é muito bem traduzida no português, ela coloca-se como varão, justamente porque é isso, é sexo masculino. Aqueles que Deus chamou para serem maridos. Essa palavra pode ser traduzida em maridos em outros versículos. Ané, em grego, quer dizer isso, homem, sexo masculino. Marido, homem, não tem mesmo como dizer isso, né? Macho, né? Seja o que for que você quer dizer, é isso que a Bíblia está dizendo. E isso é uma questão de diferença de sexo? Não, isso é um chamado do benefício de Deus para cada um de nós. O problema, meus irmãos, é que quando nós somos passivos e exercemos a liderança, também o fazemos com com as nossas paixões. Deus não quer que os homens liderem as igrejas ou a família segundo as suas emoções ou suas paixões. Porque das paixões vem a animosidade, das paixões, diz Tiago, vem as guerras, vem as divisões, vem as desavenças. E é por isso que os adereços, ou seja, os adjetivos que Deus coloca a essa vida de adoração para o homem, é tão clara. Eles têm que levantar essas mãos, ou seja, é um sinal de bênção, é um sinal de benefício, é um sinal de entrega que nós vimos no Velho Testamento. Entrega a Deus e bênção para os homens. Essa relação está clara. De forma que nós entendemos o seguinte: Deus chamou os homens para reverenciarem Deus
para o benefício das suas próprias famílias, igrejas e sociedade. Ok? À medida que nós levantamos a Deus para adorar a mão, para adorar a Deus e reconhecer que Ele é a mão dele em nossas vidas, nós também reconhecemos a necessidade que as pessoas têm dos benefícios de Deus, e ao mesmo tempo fazemos isso de maneira que Deus nos chamou para sermos abençoadores, beneficiadores, condutores daquilo que Deus quer fazer ao nosso redor. Nós levantamos as mãos como sinal de bênção, sim, como sinal de autoridade, sim, porque é isso que o Velho Testamento nos mostra, é isso que Jesus fez, é isso que nós fazemos nos nossos cultos. Não é no final do culto, geralmente o pastor vai levantar a sua mão e vai proclamar uma bênção. O pai faz isso em casa, no almoço, na janta, na hora, em algum momento. Eu gosto, pela graça de Deus, isso não é pragmatismo nem nada, nem misticismo, meus irmãos. Não tem nada de errado nisso, isso é bíblico. Você levantar a mão e abençoar o seu filho, isso é bíblico. Nós fazemos isso em casa, nós fazemos isso na vida, mas não são só palavras mágicas, é a vida, porque essas santas mãos representam isso também. Em que sentido? Ora, lembra no Apocalipse que a gente estudou, que a gente falou sobre a questão da mão? A mão sempre tem um significado das suas obras também, daquilo que você faz. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês vão liderar a igreja em adoração, em intercessão, em oração, e vocês vão levantar as suas mãos santas, o que ele quer dizer com isso? É que as obras da sua vida são congruentes com aquilo que você ora. As obras da sua vida são consagradas a Deus da mesma maneira que você lidera no culto. Há um equilíbrio aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que existe. Não é um desequilíbrio. Não é? Lembra, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas essa história é muito famosa. Uma criança no final do culto perguntou, pastor, a gente pode mudar para a igreja? Ele disse, por que, meu filho, você gosta tanto da igreja? Não, porque meu pai aqui é tão bom. Meu pai aqui na igreja é tão gostoso ficar com meu pai aqui na igreja, lá em casa é outra história. Levantar as mãos santas nos lugares de adoração quer dizer que há uma congruência com o nosso chamado e o nosso evangelho. Mãos santas porque não se entregam, mãos santas porque servem a Deus, não se entrega para qualquer coisa, porque servem a Deus, porque são entregues a Deus no dia a dia. Mãos santas, sem animosidade. Por isso, em relação aos mãos santas, quero fazer a última declaração. Peço aos irmãos que sigam meu pensamento e guardem isso. A liderança na adoração tem que ser considerada como um trabalho, ou conciliada com um trabalho de trazer bênçãos para outros, pela intercessão e por meio de uma vida consagrada a Deus em tudo o que faz. E muitas vezes é exatamente nisso que homens são passivos. Ao invés de liderarem como exemplo, se tornam um empecilho para o Evangelho de Cristo, pela passividade. Homens de braços cruzados atrapalham a obra de Deus. Homens de braços cruzados é como aquele marido que fica em casa sem fazer nada, a ponto da mulher dele falar para ele, vai fazer alguma coisa. Você está atrapalhando aqui. Homens de braços cruzados não mostram uma vida consagrada a Deus. Eles fazem isso, meus irmãos, Paulo quer que eles façam isso sem ira e sem contenda. Por exemplo, em Provérbios 28:9, a palavra de Deus diz que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, ou seja, a lei, até
até a sua oração será abominável. Quando Paulo faz essa declaração da liderança, ele quer que Deus use os homens para serem prioridade, eles fazem isso de mãos santas, ele também quer que a igreja entenda que há uma maneira como nós podemos orar na igreja e as nossas orações não serem aceitas por Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, Isaías 1,15 é um exemplo disso. Quando o texto nos fala que, pelo quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Em outras palavras, que Deus está dizendo para nós, em contraponto, é que Paulo está dizendo, olha, quando vocês levantam a mão, tenham certeza que essa mão é purificada pelo sangue de Cristo, tenham certeza que essa mão tem obras que são fruto de arrependimento, que são frutos de uma vida santificada a Deus. Tenham certeza disso, porque se vocês fizerem isso sem esse processo, o que vocês fazem é levantar uma mão cheia de pecado e condenação. A expressão cheia de sangue é isso, não é? Nós somos assassinos por natureza, diz a palavra do Senhor. Em que sentido? Nós nascemos corruptos pelo pecado, nós quebramos a lei de Deus, em nosso coração nós matamos o nosso próximo e há sangue nas nossas mãos. Nesse caso, meus irmãos, o que Paulo quer nos ensinar é que ao fazermos isso, nós não podemos ser controlados pelas nossas paixões nem animosidade, que faz com que as iniciativas de adoração passem a ser manchadas pelas contendas que nós mesmos criamos, com resquícios de pensamentos errados, de teologia errada, com resquícios de exclusivismos que Deus não quer que nós tenhamos nos nossos corações, com preconceito muitas vezes. Mas quando os homens são dominados pelo conteúdo da sã doutrina, até quando eles lideram, eles o fazem a despeito das suas paixões, mas de uma entrega total à vontade de Deus. O contrário é que até mesmo quando os homens chegam na igreja e levantam as suas mãos para orar, eles o fazem a partir das suas paixões, e essa é corrupta e cheia de depravação. O grande exemplo que vemos hoje, meus irmãos, são incessantes discussões e animosidade, hostilidade, dentro da igreja muitas vezes, que podem facilmente ser relegados como terciárias, que entram no âmbito da liberdade cristã muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? Vou dar alguns exemplos. Exemplos de oração daquela época. Ora, Senhor, perdoa aquele irmão que é fraco porque ele come carne. Você imagina um crente orando assim naquela época? É fato. Paulo tem que escrever sobre isso em Romanos 14. E hoje? Ó Senhor, perdoa aqueles crentes fracos que usam máscara na igreja. Ó Senhor, perdoa aqueles crentes enganados porque fazem isso, ou porque não tomam vacina, ou porque tomam vacina, ou porque votaram no governo da esquerda, ou porque votaram no governo da direita, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Ou pior, ó Senhor, obrigado que eu sou melhor do que os outros. Obrigado porque eu sou mais inteligente. Ou como a gente fala aqui em Portugal, obrigado, Senhor, porque eu não sou levado na bolinha como os outros tolos. Parecem exemplos esdrúxulos, irmãos, mas eles são muito mais parecidos com a nossa realidade do que imaginamos. Pois até mesmo quando nós oramos, nós podemos cair na tentação de achar que somos mais equilibrados que outras pessoas. Mas não somos. Não somos. Nós podemos ser radicais, nós podemos ser liberais, nós podemos ser um monte de coisas que são contra o Evangelho. E fundamentalmente tudo isso está errado. Nós também não somos relativistas
mas também entendemos que podemos ter liberdade cristã em muitas áreas. E a única coisa que deve realmente nos dividir é a sã doutrina e o Evangelho. O resto é opinião. O problema é que geralmente os homens deixam se levar pelas opiniões. E o que deveria ser prioridade, mais uma vez, é trocado pelas paixões. Eu me lembro uma vez que eu tinha que pregar numa série de igrejas do sul do Brasil, e um pastor me disse, logo que eu cheguei lá, falei, pastor, eu não vou falar o nome do santo, nem o nome da cidade, eu vou falar só o nome da terra. Eu cheguei no Rio Grande do Sul, e ia pregar numa série de igrejas no Rio Grande do Sul, e logo que eu cheguei, o pastor me pegou no lugar onde a gente chegou no aeroporto, em Porto Alegre. O pastor colocou a gente no carro, a gente estava conversando, eu perguntei, como é que é a questão do tempo, cultura, não sei o quê. Ele estava falando, olha, pastor, eu quero te pedir uma coisa, por favor, pelo amor de Deus. Eu falei, o que é? Não fala de futebol na igreja, porque senão você vai ter uma guerra dentro da igreja. Sério, é assim? Não, nem brinca, porque o pessoal chega aqui do Rio de Janeiro, porque lá o pessoal leva na brincadeira, faz uma brincadeira, pastor, você vai perder metade da igreja se você falar mal do Grêmio. Ou do Inter. Eu falei, é sério. Eu falei, e isso é assim mesmo? É. E eu falei, uau. E depois disso, eu fiquei pensando, não são só eles que são assim, somos todos nós. Há assuntos que a gente não pode trazer na igreja porque vai dividir a gente. Todos nós temos isso. A diferença, meus irmãos, é que aqueles irmãos eram humildes o bastante para reconhecer que tinha um problema. E muitas vezes nós não somos. Deus não nos chamou para sermos líderes desequilibrados, irmãos. Deus nos chamou para sermos líderes do Evangelho, que se encontram, que levantam a mão em todo lugar e que oram para a glória de Deus. Por isso eu quero ressaltar o seguinte: avalie o teu coração, se nós somos passivos onde não deveríamos ser, e avalie o teu coração para ver se como homens não compramos brigas que não interessam. Avalie o seu coração se as prioridades da sua vida como homem, igreja de Cristo, e agora as mulheres orando pelos maridos, os filhos orando pelos pais, olhando para os nossos corações, orando uns pelos outros, avaliarmos se nós vamos amar a nossa família através da igreja e priorizar o Evangelho, ao invés de priorizar outras coisas nessa vida. Porque de homem assim, meus irmãos, as igrejas estão cheias. Mas este que vos fala em arrependimento, olhando para o meu próprio coração, que o Senhor nos dê graça e misericórdia, para que nós priorizemos Deus, o seu Evangelho e as nossas famílias, para sermos homens de verdade. Que levantam as suas mãos santas, que oram sem contendas inúteis, e que lideram o povo de Deus, com paciência, graça e misericórdia, que lhes é atribuída pela própria pessoa de Deus. Hoje, meus irmãos, eu chamo esta igreja a orar pelos homens. Hoje, meus irmãos, eu chamo os homens a clamarem a Deus, para que nós sejamos esse tipo de líder, que levantam as mãos santas, em todos os lugares, sem violência, sem animosidade, por causa de Cristo e para a glória de Cristo. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, e a consolação do teu Santo Espírito, seja com toda a família de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, uma ótima semana.